é que se nós não festejarmos, nos alegrarmos com a nossa vitória, tudo que vivemos será mais forte, predominante para mudar a nossa caminhada. Eu contei toda essa história bíblica. Meus irmãos, muitas vezes nós ficamos olhando para o que nós estávamos vivendo e parece que havia uma determinação daquilo que tínhamos que viver, e isso fica meio embaraçoso para a nossa vida, porque olhamos para trás, olhamos familiarmente, pai, tudo, trazemos heranças, lembranças de heranças na convivência da família. Talvez de um lar que você viveu, um lar de briga, de confusão. Talvez viver uma vida sempre com dificuldades financeiras, sempre com problemas emocionalmente, a vida de todos. Faz uma análise mental do teu passado. Será que vem as conquistas em grande número? Será que vem a conquista, o sucesso, as alegrias que você viveu? Ou vem o pai gritando, a mãe brigando, o bullying na escola, a rejeição de alguém, o abuso, a perseguição? Talvez os sonhos vividos, os ataques mentais, os problemas espirituais. Faz um mapeamento mental para você ver o que vem, o que é mais vivo em tua mente. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um povo no Êxodo, onde a Bíblia vem mostrar o Êxodo. Por que que o Êxodo mostra a história de Israel, dos hebreus, vivendo como escravo no Egito, onde teve abortos, mataram criança no nascimento, eles eram chicoteados, eles tinham que sofrer. No Êxodo, mostra Moisés matando um egípcio, um soldado, enterrando na areia. Só que o êxodo o que significa o êxodo? É a conclusão de algo, é a alegria de algo que foi tristeza. Mostra Moisés fugindo para o deserto, de um príncipe se tornando um menosprezado pastor de ovelha. E de repente, Moisés encontra com Deus. E quando Moisés encontra com Deus, ele ouve Deus. Moisés teve que lidar com muitos traumas. O primeiro, a gagueira, não saber falar, não se considerar alguém, achando-se incapaz de ir até Faraó. Moisés teve que lidar com medo, o medo da morte, o medo do término da sua existência, o medo de que ele estava sendo iludido por uma voz que ele viu num fogo diante de uma sarça. O medo de dizer que vinha praga no Egito e nada acontecesse. Porque ele não via tanta coisa acontecer com os deuses do Egito. De repente ele se depara com um fogo que diz que era Deus. Olha só. A mente escravizada do povo no Êxodo. A escravidão, o vício da escravidão no meio do povo. Porque a escravidão torna vício.
E de repente vem alguém que mata alguém, mata outro, que foge para o Egito, que diz que tem um Deus que veio tirá-los de lá. Como acreditar nesse homem? Como acreditar? E de repente começa a acontecer coisas horríveis. Aí o povo fica lá entre ser escravo no Egito, entre servir um Deus que está matando os outros, ou mandando pragas. A mente se confunde. De repente vem a morte do primogênito, e muitos morrem. E de repente o povo está fugindo de noite, com medo de ser morto, de um exército que o aprisionou a vida toda. Quantos cresceram, viveram e morreram no cativeiro? Morreram na escravidão. A Bíblia me ensina que foi 4 gerações assim. Se uma geração é de 100 anos, eles viveram mais de 400 anos no Egito. De repente, eles se deparam com o Mar Vermelho e olha para trás e vê a poeira que os carros e os cavalos de Faraó faziam ao descer as montanhas, ao descer o Egito e rumo ao Mar Vermelho, e eles olham uma água e eles não sabem o que fazer. Mas Moisés consulta Deus, Moisés toca na água, o mar se abre. Lá vem mais um momento de conflito. Qual, pastor? De ser pego pelos egípcios e daquela água toda se fechar e matá-los ali. Quando eles atravessam o Mar Vermelho, que eles passam do outro lado de lá, a Bíblia diz que o mar se fecha e todos os soldados de Faraó morrem. São submergidos, cavalos, soldados. Como olhar alguém morrendo afogado e se alegrar. A Bíblia diz que Miriam pegou o seu pandeiro, começou a bater o seu pandeiro e dizer: só o Senhor é Deus. O que eu aprendo com isso, irmãos, com toda essa história contada, é que se nós não festejarmos, nos alegrarmos com a nossa vitória, tudo que vivemos será mais forte, predominante para mudar a nossa caminhada. Eu contei toda essa história bíblica para você, para dizer que você tem que se alegrar, você tem que festejar, até no mínimo de vitória que você tiver. Se você está procurando conseguir algo e de repente consiga, seja insignificante para o mundo todo, mas para você não. Seja um momento de alegria, seja um momento de festejar. Quantas pessoas não têm prazer na sua data festiva de aniversário, porque viveu uma vida de caos. No dia do seu aniversário lá atrás, foi dia de tristeza, alguém te rejeitou, alguém que brigou contra você. Quantas vezes você veio contar uma bênção para alguém, para todos eram menosprezar você, era desconsiderar, era olhar com um olhar de chacotas. Mas eu quero te dizer, mude isso. Cada vitória, cada momento de realização, festeja, se alegre, fique feliz. Além de que você, apesar que você não tenha uma multidão ao seu lado para se alegrar com isso, se alegre você, festeja você, seja grato você, porque de degrau em degrau, na alegria e a felicidade que Deus está criando sobre você, você está subindo a escada do sucesso. E lá em cima, maioria, quando você estiver alcançado, o que você sempre quis alcançar, eu vou te dar uma notícia agora.
a maioria daqueles que esteve na tua caminhada não vai se alegrar com isso. Mas, diante de tudo isso, você aprendeu a criar uma festa consigo mesmo, pelas suas vitórias, pelas suas conquistas. E quando alguém demonstrar contrariedade da tua alegria, você não vai se importar, porque bom está bem contigo mesmo, feliz com suas vitórias, do que olhar para aqueles que estão te rejeitando, está te menosprezando. Se alegre, festeja, seja grato, seja pessoa que molda o teu dia, não depende dos outros para ser feliz, não depende da opinião dos outros para alcançar sucesso, não depende da aprovação dos outros para estar realizado. Seja assim, que a Bíblia te ensina a ser assim. A Bíblia te ensina a ser assim. Pense comigo para finalizar. Eles viu o seu passado sendo enterrado ou submergido pelas águas do Mar Vermelho. Porém, quando olharam para a frente, tinha um deserto para caminhar. É isso que Deus queria ensinar para eles. Seja grato, feliz, que eu estarei contigo, mesmo que seja no deserto. Pai eterno, santo, poderoso, maravilhoso, grande, traga, ó Deus, o sentimento de alegria e gratidão no coração desta pessoa novamente. Faça ele e ela viver o teu sobrenatural, viver a tua vontade, viver o teu querer, viver, meu Pai, tudo que o Senhor tem para ele, tudo que o Senhor tem para ela. Faça o teu filho e a tua filha viver a tua vontade, o teu querer, meu Pai, todos os dias. Que ele se alegre, Pai, que ele se alegre, Pai, em coisas pequenas, que ele e ela festeja, Pai, em coisas mínimas, para que cresça em seu coração e as grandes conquistas cheguem, Senhor, e essa pessoa seja tremendamente grata ao estar na sua presença. Obrigado, Jesus, pela tua vontade, pelo teu querer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Que esse dia seja um dia de festa, de alegria, de conquista em tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.